Amado Senhor, meus queridos, amém? Glória a Deus. Estou fazendo isso, uma oração nessa noite. Estou aqui já com o irmão Eduardo para fazer essa oração. Logo em seguida, irmã Ana, louvando com 2 hinos congregacionais. Seja a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos a Deus uma vez mais, agradecemos ao Senhor pela oportunidade que Ele nos dá. Costumo dizer que até aqui Deus tem ajudado, não é verdade? Cada vez mais. Estamos de pé porque é pela bondade e pela misericórdia do Senhor que até aqui tem nos ajudado. Oremos a Deus. Querido Deus e Pai, uma vez mais, Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, por estarmos, Senhor, na tua casa. Que aqui, Senhor, podemos nos cultuar a Deus. Até aqui, Senhor, cuidados, e guardados, Senhor, as nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, ó Deus. Aleluia, louvado e bendecido seja o teu nome. Aleluia. Deus Santo, poderoso, a ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Nos ajuda, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor. E também te agradecemos. A direção, sabedoria, Senhor, para que nós desculpe. Aquele que vai ministrar, Senhor, a tua santa, Senhor, e poderosa palavra. Como tens usado, Senhor, para trazer essas palavras que vêm do céu, Senhor, aos nossos corações. É o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se não pode tomar assento, por gentileza. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém. Primeiro livro, número 107. Número 107. Tu és bom, Jesus. Deus maravilhoso. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus.
oficina de fazer o trabalho da oferta. Número 2 da nossa arte. Deus transforma o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és o meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu confiarei por essa terra de além. Ela terminarei as muitas lutas de aqui. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, e sem ele eu não posso viver. Bela, muito bela esperança, doce vigiam por ti, pois eles recebem força que só se encontra ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu confiarei por essa terra de além. Ela terminarei as muitas lutas de aqui. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, e sem ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. Tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe ali. Sim, eu confiarei por essa terra de além. Ela terminarei as muitas lutas de aqui. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, e sem ele eu não posso viver. Glória a Deus. Passa a direção ao nosso pastor Paulo, vocês estão aqui dentro e a palavra. Glória a Deus. Eu quero saudar a igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por favor, abra a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, verso 10 a seguir. Aí quando você achar ali, deixa eu marcar a página ali e abre também em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3 e verso de número 4. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3 e verso 4. Enquanto você procura para achar, eu quero só lembrar a igreja que também são coisas que de vez em quando é bom falar, porque o rebanho está crescendo, as ovelhinhas estão vindo, o rebanho está crescendo, e sempre é bom estar instruindo o rebanho. Então, em relação ao celular, sempre que você entrar na igreja, ele deve estar no silencioso. Nunca entre na igreja com o celular que não esteja no silencioso. Primeiro, nós saímos do mundo para vir na casa de Deus. E o celular nos conecta com o mundo. Entende? Qual o problema, pastor, do celular? Imagine, senta, por favor, senta. Depois nós vamos ler a Bíblia. Imagine no meio da mensagem o celular começar tocando. Vai atrapalhar ou não vai atrapalhar? É claro que vai atrapalhar, sem dúvida. Então, sabe assim, tudo que nós pudermos fazer, Deus não faz. Deus não vai descer do céu para baixar o meu celular. O bom, o recomendável é deixar ele dentro do carro, não trazer para dentro da igreja. Mas eu preciso trazer ele para dentro da igreja. Eu quero bater uma foto, eu quero filmar, eu quero gravar a mensagem. Amém, amém. Mas tudo isso dá para fazer com ele no silencioso. Tá? Pastor, é o meu trabalho. Eu preciso receber uma ligação do meu patrão e eu não sei que horas. Eu não vou deixar de faltar o culto. Amém. Não é para deixar de faltar o culto por causa disso. Põe no vibrador. Silencioso, vibrador. Celularzinho no bolso, ele vai tocar, ninguém vai escutar, não vai atrapalhar o culto, não vai tirar a concentração de ninguém que está em adoração a Deus. Você vai sentir ele vibrar. Por favor, pelo amor de Deus, não atenda o celular saindo da igreja, porque isso é feio, sabe? Chega a ser desrespeito. O quê? Tá, já estou indo no corredor da igreja, sabe? Gente, quando a gente entra da porta para dentro da igreja, é para se conectar com o céu. Da porta para fora é vida particular sua, mas da porta para dentro, não. Educação, respeito, sabe? Cuidado, para que Deus venha operar no nosso meio. Amém? Amém. Então cuide, gente, por favor. Pode usar a Bíblia? Não, sim, claro que pode usar a Bíblia, sem dúvida, só deixa no silencioso. Tá? Claro que pode usar a Bíblia, sem dúvida, todo mundo tem uma Bíblia no celular, isso é excelente, isso é muito bom, às vezes você está em certos lugares, vamos supor, vai fazer uma consulta, ficou lá 30 minutos esperando a sua vez. Você pode ler algumas cartas do Novo Testamento ali, sentado, esperando. Sem dúvida, pode usar o celular. Não estou dizendo que não deve usar. Eu estou dizendo que deve tomar cuidado. Nunca entre na igreja com o celular no volume alto. No início, talvez você vai esquecer. Mas de tanto eu te lembrar, daqui a pouco você começa a praticar isso. Sabe? Isso pode acontecer com qualquer um. Pode acontecer de eu entrar na igreja e esquecer de baixar o volume e alguém me ligar, mas atrapalha o culto, não atrapalha? Independente de quem seja, pode ser o pastor da igreja, mas vai atrapalhar o culto, até a pessoa se tocar, sabe? Um dia, eu trabalhei 12 anos em Joinville. Uma vez nós estávamos dirigindo o culto, numa congregação, e uma senhorzinha de idade, com dificuldade para entender o que está acontecendo, ela estava com o celular dentro da bolsa dela, estava uma semanada de chuva, para ele estar rindo, porque isso é verdade. Uma semanada de chuva, sabe? Daqui a pouco começou dentro da igreja o coachar de um sapo.
croás, até a velhinha entender que aquilo ali era o toque do celular dela, gente, acabou-se o culto. Acabou o culto, gente. Acabou a mensagem, acabou a espiritualidade, acabou o culto. Entende? Então, sabe assim, cada um de nós somos responsáveis pelo culto da casa do Senhor. Amém? Tá bom, gente? Não está proibido, pode, deve usar, tem a Bíblia, né? Se bem que o bom mesmo é você trazer a Bíblia na mão, mas pode usar sem nenhum problema. Eu uso o tablet para pregar, por exemplo. Não abro mão da minha Bíblia, né, de capa preta. Eu tenho a Bíblia aqui, eu tenho 15 versões de Bíblia aqui no tablet. Poderia abrir umas delas e usar linguagens de hoje para falar para você, mas eu prefiro usar a minha Bíblia, tá? Mas isso é algo opcional, você pode usar. Só tome cuidado, tá? Para não deixar no volume alto. Precisa usar, deixa no vibrador. E assim, nada vai atrapalhar o nosso culto. Amém? Amém. Tá, gente? Por favor, entenda. Isso é só para manter ordem, decência na casa do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Você achou Efésios capítulo 6, verso 10? Fique de pé, por favor. Aleluia. Glórias a Deus. E assim a gente vai instruindo o rebanho, sabe? A gente precisa, sem dúvida. E são coisas que o rebanho está crescendo. Deus está abençoando e a gente precisa trazer isso para que a casa fique organizada. Casa organizada, Deus opera. Casa desorganizada, Deus não opera. Sabe? E aí a gente precisa tomar cuidado, né? Efésios capítulo 6, verso 10 a seguir, até o verso 18, que diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Ele fecha o assunto no verso 18, quando diz: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. 2 Timóteo, capítulo de número 2, verso 3 e verso 4, que diz assim: sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Aleluia, glórias a Deus. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que venha falar conosco através da sua poderosa palavra. Paizinho celestial, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, nós queremos te dar graças, te adorar, te louvar, por estarmos na tua casa, por estarmos na tua presença. Pai, em nome de Jesus, vem através do poder da tua palavra, Senhor, falar com cada um de nós, nos instruir, nos ensinar, nos enriquecer no conhecimento da tua poderosa palavra. Paizinho, vem nos ajudar a compreendermos, a entendermos a tua vontade através da tua palavra,
essas armaduras poderosas que vem do céu para nós usarmos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, através da Tua palavra, entra nas necessidades, nas lutas, nos problemas, nas angústias, nas tristezas de cada ovelhinha e vem abençoar, vem fortalecer o Teu povo, pois tudo é para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Por favor, tome seu assento. Aleluia. Glórias a Deus. Paulo escreve a carta aos Efésios, e no capítulo 6, verso 10 a seguir, ele começa a nos exortar, e aqui venhamos a vestir as armaduras de Deus. No verso 13, gente, eu quero pedir um favor para você, deixa a sua Bíblia aberta. Nós vamos correr aqui alguns versículos justamente desta carta. E eu gostaria que você tivesse com a sua Bíblia aberta, conferindo ali as Escrituras Sagradas. E no verso 13 do capítulo 6, Paulo diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Na terça-feira passada, quando iniciamos esse estudo, nós mostramos para a igreja a respeito do contexto histórico, a respeito da data em que foi escrita, da onde foi escrito, de como Paulo escreveu esta carta, que ele usa uma analogia e olha para o soldado e traz de Deus esta inspiração a fim de falar de algo que vem do Senhor. Não é algo produzido pelos homens, é algo produzido por Deus. Assim como ensinamos a igreja a respeito do fruto do Espírito Santo, a armadura de Deus também não é algo que nós produzimos, é algo que vem do céu, sabe? E quando Paulo fala das armaduras, ele está também falando de comportamento, de relacionamento. Por favor, com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo. Só no capítulo 6 da carta aos Efésios, Paulo vai preparando a mentalidade dos seus leitores a fim de falar dessas armaduras. No capítulo 6, verso 1, você só vai acompanhar, e eu leio para você, mas acompanhe aí, Efésios capítulo 6, verso 1, Paulo diz assim: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. No versículo 4, acompanhe aí: e vós pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na admoestação do Senhor. Agora no verso de número 5, diz assim: vós servos aqui é escravo mesmo, tá, gente? Naquele período existiam escravos, e aqui a palavra servos é escravo mesmo. E no versículo 5 ele diz: vós servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como se fosse a Cristo. Agora no versículo 9, ele diz assim: e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é Senhor de vocês também. Amém? Então vejam, gente, no capítulo 6, nos primeiros versículos, antes de chegar no verso 10, onde Paulo começa a falar a respeito das armaduras de Deus, Paulo fala de relacionamento, Paulo fala de comportamento, como os filhos deveriam se comportar em relação aos pais, como os pais deveriam se comportar em relação aos filhos, como os escravos deveriam se comportar em relação aos seus senhores, e como os seus senhores deveriam se comportar em relação aos seus escravos. Sabe? Paulo trata dessa questão de comportamento, de relacionamento, para então poder falar das armaduras de Deus. E quando nós vamos aqui traçando a respeito dos utensílios dessa armadura, eu quero que junto comigo você vá vestindo essa armadura, e você vai perceber que Paulo está falando de comportamento, de relacionamento, sabe? Quando pregamos, muitas vezes usamos uma linguagem evangélica, uma linguagem cultural da igreja,
de soldado, de armadura, de escudo, de espada, e com facilidade os que estão ouvindo criam uma ideia de um soldado forte que não perde batalha nenhuma, que é uma armadura, a coisa mais linda do mundo, e o poder de Deus está sobre esse soldado. Na maioria das vezes é assim que acontece. Mas quando você para estudar, gente, você percebe que a coisa vai muito mais longe de uma fantasia criada em cima de um soldado perfeito, forte, sabe? Vai muito mais além disso. Vejam que eu acabei de passar para vocês, que antes de Paulo, para Paulo preparar a mentalidade dos seus leitores, que eram os da cidade de Éfeso, e que somos nós também, porque a carta foi inspirada para toda a igreja em todos os tempos, é de Deus para nós. Paulo, antes de falar dessas armaduras, ele vai nos preparar falando de comportamento, relacionamento, sabe? Agora, no versículo de número 14, diz assim, vai acompanhando aí: estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com o cinturão da verdade, e vestida a couraça da justiça. Sabe? Por favor, à medida que a gente vai falando desses utensílios da armadura, é como que por fé você vai vestindo esta armadura, mas não esquecendo, é questão de comportamento, é questão de relacionamento. Não é questão de imaginar um soldado e sair espiritualizando tudo. Não, gente. É comportamento e relacionamento. O cinturão da verdade. A verdade e a sinceridade devem ser o nosso cinturão. Sabe? O cinturão que o soldado usava, ele era largo, para fortalecer o corpo, deixar o corpo do soldado firme, tá? Mas ele tinha algumas presilhas para engatar na couraça que vem logo após, a fim de que a couraça e a espada ficassem firmes no corpo desse soldado, né? A verdade e a sinceridade deve ser o nosso cinturão. O cinturão é que deixava o lombo do soldado firme, e segurava toda a couraça e a espada firme no seu corpo. João capítulo 4, verso 24, Deus, nós já lemos isso na terça-feira passada, estou só revisando. Deus diz assim, Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem em Espírito e em verdade. Mas tem um montão de gente espiritualizando, mas mentindo. Eu, como ser humano, tenho capacidade de espiritualizar, tendo uma vida errada lá fora? Tenho. Eu posso praticar todas as coisas que o mundo me oferece e vir para a igreja chorar, falar em língua estranha, e pular, e bater palma, e sentir a presença de Deus, porque Deus é amor, e tudo que Deus não quer é me perder. Então eu preciso tomar cuidado, sabe? Eu não posso querer enganar a mim mesmo. Deus nos convoca para vivermos a verdade. Quando se diz vivermos a verdade, não estou só falando da verdade das Escrituras Sagradas, não, mas não mentir um para o outro, não mentir para vender, não mentir para comprar, não viver mentindo. Porque a Bíblia Sagrada diz no livro de Apocalipse: e ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Sabe? No Evangelho de Mateus, Jesus fala, no Evangelho de João 8,44, Jesus diz que o diabo é o pai da mentira. Isso quer dizer, gente, que no mundo espiritual, quando eu estou mentindo, eu estou me fazendo filho do diabo. Eu estou me fazendo, não é que eu seja, mas se eu ficar brincando com esse tipo de coisa, daqui a pouco eu viro filho do diabo.
disposto a viver mentindo. E é exatamente isso que o livro do Apocalipse está dizendo. Aquele que ama e pratica a mentira. Sabe? Eu não estou dizendo que todo que mente vai para o inferno. Não estou dizendo isso. Senão eu estava dizendo que todos nós vamos para o inferno. Porque quem não mente? Quem não mente? Todos nós mentimos. Seja numa coisinha ou seja na outra. Sabe? Às vezes, brincando, mentimos. Não vai ali, o bicho-papão vai te pegar. Ele falando com o neto. É verdade que o bicho-papão vai pegar? Não, é mentira. Existe o bicho-papão ali? Não, é mentira. Sabe? Aí a Bíblia Sagrada diz assim, ó: vocês coam um mosquito e engolem um camelo. E Paulo está nos chamando a responsabilidade de relacionamento e comportamento. Comportamento diante de Deus e comportamento diante da sociedade. Sabe? Diante de Deus não tem como a gente mentir. Não tem. Deus sabe tudo. Esquadrinha os nossos rins. Antes que a palavra saia da nossa boca, Ele já sabe o que vai sair. Mas para o vizinho a gente pode mentir. Para o comerciante a gente pode mentir. Né? Para o patrão, para a patroa, a gente pode mentir. E gente, torna a dizer, todos nós erramos nessa área. Todos nós, pastor também. Pastor também é gente. Não é, sabe, indestrutível. Ele erra também. Todos nós erramos. E Paulo está nos chamando a responsabilidade, sabe, para cuidarmos com a verdade, couraça da justiça, sabe? Acabamos de botar o cinturão com a bainha da espada. A espada não está aqui ainda, só está o cinturão com a bainha. A bainha é importante porque é uma espada de 2 gumes, sabe? É uma espada de 2 gumes. E no correr, no andar, no pular, no meio da guerra, a espada pode pegar na perna e cortar. Então tem que ter bainha, sabe? A espada está na bainha, mas aqui ela não está ainda, está só o cinturão com a bainha. E nós vamos colocar agora a couraça da justiça, sabe? Mas antes de falarmos da justiça que Paulo está tratando, vamos falar da nossa justiça. Vamos comentar a respeito da nossa, da minha, da sua, da justiça dos homens. Isaías capítulo 64, versículo 6, define como é, sabe? Se você tiver tempo, foi rapidinho, pode pegar aí. Isaías 64, 6. Vamos, esse texto define muito claro e muito bem qual é e como é a justiça dos homens, como é a minha e a sua justiça. Olha só, eu vou ler, tá? Isaías capítulo 64, verso 6, diz assim, somos como o impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia, murchamos como as folhas, e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe de Deus. Olha aí, gente, essa é a justiça dos homens, a nossa justiça. Lembrando que lá no jardim do Éden, o homem era perfeito, até que o pecado entrou. E quando o pecado entrou, ele degenerou, destruiu, degradou aquilo que era santo, tornou pecaminoso, sabe? Então, a nossa justiça é exatamente isso. Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos são como trapo, os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia. Essa é a nossa justiça. Agora pega essa justiça, destruída pelo pecado, e põe no mundo onde João diz assim, o mundo jaz no maligno. Pense como é que vai ficar essa justiça. Essa é a justiça dos homens. E nós não podemos nos estribar nas nossas justiças, sabe? Ela é pecaminosa, ela vai nos levar a fazer coisas erradas. A minha justiça é muito boa com o Daniel, enquanto ele me favorece. Enquanto ele me favorece, eu sou super justo e honesto com ele.
mas ele que pisa no meu carro para ele ver onde é que vai parar a minha justiça. Não é assim que funciona na sociedade? Sabe? E Paulo me chama a responsabilidade para não agirmos assim. Até porque eu só quis trazer essa questão de justiça humana, mas Paulo está falando da justiça de Deus. A couraça protege o coração. A justiça de Cristo é a nossa couraça para nos proteger da ira de Deus e para nos guardar dos ataques do inimigo. Sabe? No soldado romano, toda a couraça que tampava as costas e o peito era para proteger ele, proteger os órgãos vitais de flechas, de espadas, de golpes mortais, né? Mas para nós cristãos, a justiça de Cristo nos protege também da ira de Deus. Porque aqueles que ainda não entregaram a vida para Jesus, ainda não tiveram encontro real com Cristo, a Bíblia diz que eles estão debaixo da ira de Deus e são filhos da perdição. Mas a Bíblia também diz que há um escape para essas pessoas, entregando a sua vida para o Senhor Jesus. Olha só, como é que funciona a justiça, essa couraça da justiça? Romanos capítulo 3, verso 24, diz assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Sabe? Quando você aceitou a Jesus como seu Salvador, e a partir daquele dia começou a se esforçar para fugir do mundo e se apegar a Deus, começou a se esforçar para errar menos e acertar mais, a justiça do sacrifício de Cristo justificou a sua vida. Essa é a couraça que Deus propõe para nós, de botarmos no nosso corpo, não na nossa, mas na justiça de Deus, no sacrifício de Cristo, por aqueles que creem nele. Em Romanos capítulo 5, verso 1, diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe? Isso significa dizer que aquele que ainda não foi justificado pelo sacrifício vicário de Cristo, ele é inimigo de Deus e Deus é inimigo dele. É isso, entre muitas outras informações que esse texto nos passa, essa é uma delas. Nós só não somos inimigos de Deus porque um dia a justificação da graça através do sacrifício de Cristo veio sobre a nossa vida. A nossa justiça, ela condena, julga, menospreza, inferioriza, despreza e mata as pessoas. Essa é a nossa justiça. Mas a justiça de Deus não. Ela perdoa, ela purifica, ela santifica, ela cura, ela justifica, ela abençoa, ela fortalece, ela levanta, ela salva e ela escreve o nosso nome no livro da vida. Sabe? Mas não esqueça, o cinturão que você agora está usando como soldado de Cristo é o cinturão da verdade. Mas não esqueça, a couraça que você acabou de colocar é a couraça da justiça de Cristo sobre a nossa vida. Se a justiça de Cristo não estiver sobre a nossa vida e Deus nos colocar na balança, certamente não alcançaremos peso para sermos salvos. Mas junto comigo, junto com você, para a balança de Deus, vai a justiça de Cristo, e alcançamos peso, não por méritos humanos, não por capacidades humanas, mas porque Cristo morreu por nós. Amém. E nos abençoou, justificando a nossa vida diante do Senhor. No versículo 15, do capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios, no versículo 15, diz assim: e calçando os pés na preparação do Evangelho da paz. Paulo faz questão
questão, sabe, de identificar de que evangelho ele estava falando, porque existe um montão de evangelhos, sabe? Tem um montão de evangelhos por aí, mas Paulo está se referindo ao evangelho da paz. Mas o que fazer com os irmãos da igreja de Corinto, que viviam um evangelho de guerra, de destruição, que Paulo chega na carta aos de Corinto, Paulo chega a ironizar, dizendo: cuide, irmãos, não vão se devorar tudo aí, ó. Não vão se matar tudo, vocês, santos de Deus. Paulo chega a ironizar. E isso aconteceu só na igreja de Corinto? Não, gente. Se a gente não tomar cuidado, começa a acontecer aqui, ó. Patotinhas, grupinhos, irmãos que pensam que são donos da igreja, irmãs que pensam que são a última bolachinha do pacote, só ele, só ela. Se eu não fizer, a igreja fala. Se eu não tiver no culto, o culto não é espiritual. Eu tenho pena desse tipo de crente, tenho dó, porque vão para o inferno. Não entenderam o que é o evangelho de Cristo, não entenderam o que é salvação em Jesus, sabe? E não conseguem viver em comunidade. Ou Deus vai fazer um céu especial, ou eles vão para o inferno. E eu acho que a segunda opção é a mais provável, né? Então, sabe, calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Os sapatos de guerra tinham caneleiras de bronze, sabe? Caneleiras de bronze. Vinha até um pouco embaixo do joelho, não podia vir até o joelho, porque ele precisava dobrar o joelho, muitas vezes com violência. Vinha até um pouco abaixo do joelho, e você já vai entender porque ele precisava dessas caneleiras de bronze. Isso está em 1 Samuel, capítulo 17, verso 6. Eu não vou ler esse texto, tá? Essas caneleiras de bronze era para proteger o soldado das armadilhas dos seus inimigos. Fala de estarmos preparados, conhecermos o evangelho para anunciarmos esse evangelho, tá? O que quer dizer a palavra evangelho? A palavra evangelho significa boas novas. E quando a gente não entende o evangelho de Cristo, como ele precisa funcionar na nossa vida, e como eu preciso transmitir esse evangelho, quando a gente tem dificuldade para entender, a gente passa esse evangelho de forma errada para as pessoas, sabe? Ô meu amigo, se tu não se converter, tu vai para o inferno, hein? Ainda chama ele de amigo. Eu não quero ter um amigo desse, quero distância desse tipo de amigo, sabe? Isso é uma boa nova para o pecador? Não, gente, isso é uma péssima nova. E a ordem é anunciar boas novas. O que dizer para o pecador? Que Jesus o ama. Isso é evangelho. Que Jesus quer transformar a vida dele. Isso é evangelho. Sabe? À medida em que ele vem na igreja, vai ouvindo a palavra, a pregação da palavra de Deus, e o Espírito Santo vai trabalhando na mente e no coração dele, Deus vai proporcionar um momento de encontro. Após esse encontro, começa a doutrinação, ensinar como ele deve viver, mas isso ainda com cuidado, a fim de não matar o peixinho, sabe? Porque eu tenho 30 e poucos anos de fé, talvez haja irmãos aqui que tem 5, tem 10, tem 20, tem 40 anos de fé, e até hoje nós ainda somos pecadores, e até hoje nós ainda temos do que nos converter. Imagina o novo convertido, gente, e até hoje nós incomodamos a Deus com os nossos pecados. Imagine o novo convertido, o cuidado, o zelo, o amor que precisamos tratar com ele, a fim de que ele permaneça firme
e vá a cada dia se robustecendo no Senhor, e vá a cada dia se fortalecendo na graça e no poder de Cristo, até o dia em que Ele vai dizer: não saio mais daqui, sabe? Mas se a gente não tomar cuidado, a gente mata, sabe? Destrói, e isso é perigoso. E calçar os pés na preparação do Evangelho da paz. Romanos capítulo 10, verso 15, Paulo fala do quão formosos são, os pés que levam boas novas. Ele diz: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. É isso que Paulo diz nesse texto, sabe? Quando você encontrar um bêbado, não diga para o bêbado que ele tem que deixar de beber para ir na igreja. Não diga isso. Isso para ele não é boas novas. Isso para ele é péssimas novas. Diga para ele: não, vem para a igreja. Se puder não beber no dia que vai na igreja, beleza, pode continuar bebendo, mas vem para a igreja. Não diga para o fumante que ele tem que deixar de fumar para depois vir para a igreja. Aí nós não estamos tirando as barreiras, nós estamos colocando barreiras. E colocar barreiras é atividade de Satanás e não da igreja. Sabe? Então nós precisamos tomar cuidado. Eu posso ir para a igreja fumando? Oh, meu amigo, claro que pode, vamos! Vem! Só não pode fumar dentro da igreja, tá? Respeita. Diga para ele. Mas vem, não precisa deixar de fumar não, vem! Porque quem vai libertar ele não somos nós, gente. Quem vai libertar ele não é a minha palavra, nem a tua palavra. Quem vai libertar ele é o Espírito de Deus, que vai convencer ele a deixar de fumar, assim como convenceu nós também. Sabe? Isso é Evangelho da paz. Sabe? Então nós precisamos nos vestir, vestir com esse sapato de guerra e deixarmos Deus nos usar. Versículo 16 do capítulo 6 da carta aos Efésios: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sabe? Existem até outras, mas eu quero ressaltar apenas 4, tá? Existem no mínimo 4 fé. Primeira delas, a fé chamada fé natural, a fé simples, tá? Qual é a fé natural? Sabe? Alguém pega esse copo aqui, pinta uns olhos, 2, para ficar mais bonito. Pinta 2 olhos, um nariz, uma boca, um cabelinho, um pescoço, põe em cima da mesa e começa a acreditar que esse copo vai fazer milagre. Essa é a fé natural, sabe? E a idolatria se estriba sobre a fé natural. Um boneco de barro, um boneco de gesso, um boneco de pedra, um boneco de ferro. E tem gente que consegue acreditar que essas coisas humanas são capazes de realizar milagres, sabe? Essa é a fé natural, gente. Sabe aquele bêbado que está caído numa valeta? Você vai lá, junta ele. Homem, Deus te ama! E ele diz para ti: eu sei, Deus me ama. Isso é fé natural, gente. Fé natural. Sabe? Por isso que o ser humano adora a lua, adora a estrela, adora o sol. Porque a fé natural está dentro dele. Sabe? Ele precisa, ele tem necessidade de adorar alguma coisa. Ele não conhece a verdade, sai adorando qualquer besteira, né? A segunda fé, a fé para a salvação, essa vem de Deus. Efésios 2:8: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A terceira fé, a fé que opera milagres. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 9, a partir do verso 7, Paulo está falando dos 9 dons espirituais. E no verso 9, Paulo fala do dom da fé, que é o dom para a operação de milagres. Sabe quando Jesus disse: se tu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte: sai daqui, vai para lá, e o monte vai obedecer.
É a fé que opera milagres. E a quarta e última fé é a fé como escudo, onde Paulo se apropria desse assunto em Efésios 6:16, e ele fala que a fé é um escudo que é capaz de nos proteger das astutas ciladas, dos dardos inflamados do maligno, né? Vejam que o versículo da Bíblia, o versículo 16, diz assim, ó, tomando sobre tudo, sabe, sobre o cinto, sobre a couraça, sobre o sapato, tomando sobre tudo. O escudo do soldado romano, sabe, ele tinha um tamanho, mais ou menos, ele vinha da altura da cabeça do soldado até a altura do joelho, aonde geralmente as flechas vinham de cima, né? Ele num simples abaixar, o escudo cobriria todo o seu corpo, sabe? Por isso Paulo usa essa expressão, e tomando sobre tudo o escudo da fé. E todos nós sabemos que esse escudo vinha com camadas de couro, sabe? A fim de que eles encharcassem esses couros soltos, para que quando a lança ou a flecha queimando na sua ponta pegasse no escudo, ela fosse apagada, sabe? Isso no sentido físico, mas no sentido espiritual tem um outro sentido. A fé deve ser o nosso escudo. O inimigo lança seus dardos para nos inflamar com o fogo do inferno. Como é que você acha que acontece briga dentro da igreja? Dardos inflamados do maligno, sabe? O campo de batalha, o campo de guerra, sabe? É a nossa mente, é aqui, é daqui que saem as veredas da vida, e é daqui que saem as veredas da morte. É aqui que nós amamos e é aqui que nós odiamos. É aqui que nós falamos bem de Deus e é aqui que murmuramos contra os irmãos. É aqui. Isso aqui é só uma representação. É apenas uma bomba que bombeia sangue para a nossa sobrevivência. Nada além disso. Daqui só sai sangue para o corpo. Daqui não. Daqui saem as veredas da vida e as veredas da morte. Por isso quando a Bíblia diz o coração, a boca fala que o coração está cheio, ela não está falando desse, mas desse coração. É aqui que tramita as ideias, é aqui que tramita os planos, as armadilhas, os planos bons e planos ruins. É aqui que transmita, e é aqui que o inimigo lança o seu dardo, sabe? Aí joga uma irmã contra uma irmã, um irmão contra uma irmã, um obreiro contra o outro, sabe? Se o pastor não tomar cuidado, daqui a pouco estão se brigando tudo, se matando tudo. Aí você vai falar com eles, são tudo santo. Maravilha de Deus, tudo santinho. Sabe, gente, a armadura de Deus é relacionamento e comportamento, tá? Escute. Devemos usar a fé através da palavra de Deus, a fim de apagar os dardos inflamados do maligno. Esses dardos são lançados na nossa mente. É aqui que o escudo da fé precisa proteger. Sabe? Paulo está criando uma analogia, como disse na terça-feira passada. Paulo está se apropriando de uma analogia para falar para nós de uma armadura que vem do céu, que vem de Deus para a nossa vida. Então ele precisa também associar o que é a analogia, é uma comparação. O Espírito Santo vem sobre Paulo, inspira ele vê um soldado do outro lado da grade. Paulo estava preso na cidade de Roma, quando escreve a carta aos Efésios. Paulo olha do lado de fora da grade, vê um soldado todo preparado para a guerra, regimentado para a guerra, com toda a armadura de um bom soldado romano. E Paulo agora começa a fazer essa analogia, essa comparação entre as coisas materiais
materiais, trazendo para o mundo espiritual e tentando decodificar para nós entendermos como é que funciona no mundo espiritual. Sabe? Esses dardos não vão atingir minha perna, nem meu braço, nem meu corpo. Eles querem atingir a minha mente. Sabe? Eles querem atingir a minha mente. E você precisa tomar muito cuidado. Sabe? É através da palavra de Deus que nós vamos apagar esses dardos inflamados do maligno. Jesus foi levado para o deserto, impelido pelo Espírito Santo para o deserto, e lá foi tentado 40 dias e 40 noites. E durante 40 dias e 40 noites, ele sendo tentado pelo inimigo, ele só usou as escrituras sagradas. Está escrito: se tu és, sabe? Está escrito. Foi o que o diabo fez. Está escrito, né? E ele diz assim: e se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Olha, gente, como o diabo é estrategista, como o diabo sabe lidar com a psicologia para envolver a minha vida, a tua vida, e quando a gente menos percebe, já está na mão do diabo. Sabe? Se Jesus não responde como respondeu, se Jesus só responde assim: eu sou sim. Se ele diz eu sou sim, ele está entrando no jogo do inimigo. Sabe, o inimigo não usou uma palavra de rodeio para enredar. E se Jesus só diz assim: não, eu sou sim, e se eu quiser eu transformo. Sabe? Com essa resposta, Jesus estava entrando no jogo das palavras do inimigo. Mas Jesus não fez isso. Ele só diz assim: também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe? Esse é o campo de batalha. Esse é o campo de guerra. Sabe? E eu e você precisamos tomar cuidado. Deus nos deu capacidade, Deus nos deu força para vencer o mal, para repreender o mal. Sai pensamento ruim da minha mente, em nome de Jesus. Você pode dizer isso, você pode agir assim. Deus te deu poder para isso, sabe? Lucas capítulo 10, verso 19. Jesus manda os 70. Eles vão, expulsam demônios, curam os enfermos, voltam maravilhados, sabe? E eles dizem para Jesus que até os demônios se submeteram a ele. E Jesus disse: eu vi Satanás descer do céu como um raio. E ele diz no verso 19 do capítulo 10 de Lucas: eis que eu vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões, e nenhum dano do inimigo virá sobre vocês. Deus nos deu poder, nos deu capacidade, mas muitas vezes nós não queremos repreender. Muitas vezes esses dardos são gostosos na nossa mente, são bons. Era bem isso mesmo que eu queria. E nos esquecemos que somos crentes, sabe? E aí Tiago diz que descendo ao coração dá luz ao pecado. E quando a gente pega, a gente lança uma semente na terra. Pode se arrepender, pode até alcançar o perdão de Deus, mas a colheita vai vir, a semente vai brotar e a colheita vai vir daquilo que nós plantamos, tá? Eu vou preparar um estudo, eu já falei isso para a igreja, mas não tive tempo ainda, confesso para vocês. Mas eu vou preparar um estudo sobre a lei da semeadura, que é extremamente importante para a nossa vida. Também, versículo 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
o capacete protege a cabeça, né? O cérebro, de onde procedem as veredas da vida e as veredas da morte. Romanos capítulo 12, verso 2, nesse assunto, nessa esfera, Paulo diz assim: e não vos conformeis com este mundo. A igreja não pertence para o mundo. Se alguém que está na igreja e pertence ao mundo, ele não é de Deus. Sabe? Duas igrejas sempre caminharão juntas, a perdida e a salva. E não é para você olhar para os outros, é para você olhar para você. É fácil olhar para vocês, a esse é perdido, a esse é salvo. Isso é fácil fazer, mas não é para mim fazer isso. Se eu fizer isso, eu já estou perdido, porque eu não fui chamado para ser juiz de ninguém, sabe? A minha posição é se olhar no espelho e perguntar para Deus: como é que eu estou, Deus? Mas nem precisa perguntar para Deus, né? Basta ver a minha conduta, basta olhar para a minha conduta, para o meu comportamento diante das coisas, diante da sociedade, diante de Deus, diante da palavra, e eu mesmo vou poder responder para mim. E se a minha resposta para mim mesmo, estou perdido, Deus diz assim para mim: mas ainda dá tempo de se arrepender. Porque Jesus não veio para condenar ninguém, Ele veio para salvar, para libertar e para santificar um povo. Aleluia, tá? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E como é que nós vamos renovar a nossa mente? Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. Não tem outro jeito e não tem outra forma. Qualquer outra coisa vai me afastar de Deus, sabe? Preciso renovar a minha mente com as Escrituras sagradas, sabe? O capacete também fala da convicção, da certeza da salvação. Eu anotei só 2 versículos, mas tem um monte de versículos que prova quem de verdade nós somos diante de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz assim: mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sabe? Esse texto prova que se um dia eu tive encontro com Cristo, aceitei a Jesus como meu Salvador, e dali para frente me esforcei, não quer dizer que eu não errei, cometi muitos pecados até aqui, e você também, sabe? Mas me esforcei para ficar firme. A Bíblia Sagrada diz que eu passei a ter poder para ser feito filho de Deus. Esse capacete fala de convicção de salvação, protege a nossa mente para termos convicção da nossa salvação. Romanos capítulo 10, verso 9 diz assim, porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Convicção de salvação. Eu preciso ter. Se eu não tiver convicção da minha salvação em Cristo, tudo passa a ser em vão, gente. Dentro dessa convicção, Paulo fala da ressurreição. Se eu não crer que Jesus ressuscitou, vã é a minha fé. Eu preciso ter convicção de quem eu sou, de quem Deus é, de quem Jesus Cristo é, de quem o Espírito Santo é. Eu preciso ter convicção e não vacilar na minha mente. E eu só consigo isso crendo no que as Escrituras Sagradas dizem. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. A espada do Espírito Santo, o último utensílio da armadura do soldado romano, a espada do Espírito Santo. É chamada assim porque é o Espírito Santo que dá vida e que dá vida à palavra, tornando-a poderosa. Sabe? A palavra de Deus, se ela não fosse
fosse banhada no azeite do Espírito Santo de Deus, seria um livro como qualquer outro livro. Mas por que simples letras transformaram na história bilhões e bilhões e bilhões de pessoas? Porque há algo diferente nessas letras, há algo a mais nessas letras, é a ação do Espírito Santo de Deus, que torna essa palavra viva, eficaz, poderosa, transformadora, santificadora, mantenedora, saradora. É a poderosa ação do Espírito de Deus que torna esta palavra viva, e ela é como a espada de um soldado romano, sabe, de 2 fios, e é poderosa. Fiz questão de, se fôssemos tratar da questão da palavra, ficaríamos um mês falando só a respeito da palavra, mas eu anotei apenas 2 textos para termos ideia do poder que esta palavra pode ter. Hebreus capítulo 4, verso 12 diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração do ser humano. Olha o poder que esta palavra tem, gente. Sabe? Não há divisão entre alma e espírito, mas a palavra de Deus é tão poderosa que ela cria uma divisão entre a alma e o espírito. E ela é capaz de discernir intenções, pensamentos, palavras do coração do ser humano. A palavra de Deus tem esse poder, essa graça, essa unção, que é capaz de entrar nos problemas mais profundos da alma de um ser humano e transformar esta vida, sabe? Mudar esta vida, curar, sarar esta alma, né? A doença do século XX se chama ansiedade. E o que é ansiedade? Segundo os melhores entendidos, os especialistas nessa área, ansiedade nada mais é do que pensamento acelerado. O que é um pensamento acelerado? Você está se preocupando com coisas que ainda nem vão nem acontecer, sabe? Coisas que talvez vá acontecer amanhã, talvez semana que vem, talvez mês que vem, talvez nunca vai acontecer, mas você já padece hoje. Isso é ansiedade, sabe? Pensamento acelerado. Segundo o Cury, né, um dos mais renomados no mundo, ele é brasileiro e trata desse assunto de forma extraordinária. Se você puder, compre livros do Augusto Cury e leia, sabe? Você vai começar a entender você por dentro. O homem é demais, é tremendo, é poderoso, sabe? O poder da palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 2 e verso 15 diz assim, procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro. Opa, pastor, peraí, então essa palavra não é para mim, é para os obreiros. Não, gente, por favor, não seja ouvinte esquecido. Já falei um montão de vezes para essa igreja. 2 Pedro 2:9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. O que é um sacerdote? Um obreiro. Então você também é obreiro do reino de Deus, obreira do reino de Deus. E quem fez isso? Foi o Ministério da Assembleia de Deus? Não. Foi a Faculdade de Teologia? Não. Foi Deus. Foi Deus que disse que nós seríamos sacerdotes reais. Então essa palavra obreiro também se refere a você. Tá? Vou ler de novo. Procura apresentar-te diante de Deus
Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Se Paulo diz a palavra da verdade, é porque tem a palavra da mentira. Sabe? Então, Deus cobra isso de nós. Leia as Escrituras, leia a Bíblia. Pastor, eu já li, eu leio, não entendo, não compreendo. Todo mundo é igual. Todo mundo tem as mesmas dificuldades que você tem. Todo mundo. Mas por que uns alcançam mais e outros alcançam menos? Porque são mais inteligentes? Não. Porque se esforçam mais, gente. Porque se esforçam mais. Porque correm atrás. Porque vão ler. Porque vão para as escolas. Porque buscam. Porque leem a Bíblia e tomam posse dela. A Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo é o nosso professor por excelência. Se você acreditar nisso, ele vai te ensinar. Sabe? Se ele não responder ao ponto de você ouvir, não sabia que era assim, sabe? Se ele não responder desse jeito, ele responde de outro jeito. Ele te traz alguém na tua frente que te explica como é que é aquele negócio. Mas ele responde, ele ensina, sabe? Existem meios, existem formas, existe culto de doutrina, existe escola bíblica dominical, existe cursos de teologia, existem meios, existem formas. Conhece quem quer conhecer, se aprofunda quem quer se aprofundar, né? Mas para quem não quer, basta botar uma muleta na mão dele, para ele dizer assim: não sei, não posso, não consigo, para mim não dá, isso não é para mim. Enquanto a Bíblia diz: eu tudo posso naquele que me fortalece, quando eu não quero, eu digo: eu não sei, eu não posso, eu não consigo, para mim não dá, isso não é para mim. Sabe? Mas quando eu quero, isso você sabe, isso é a prática da vida. Quando você quer uma coisa e você corre atrás daquilo, você alcança aquilo. De uma maneira ou de outra você alcança, porque você se esforçou por aquilo. Então vamos supor que eu seja a pessoa assim, de mente mais fraquinha da igreja. E de um livro que eu leia, de uma carta que eu leia, uma carta de 5, 6 capítulos, como é a carta aos Efésios, eu consigo gravar no máximo 1%. É quase que nada de 100%. Apenas 1%. Isso quer dizer, olha como a coisa muda quando você muda o ótico da visão, gente. Quando a ótica da sua visão muda, as coisas também mudam aqui dentro. É como uma chavinha que vira aqui dentro, sabe? Se eu olhar por essa ótica, a coisa vai mudar. Não, eu não consigo. Eu li tudo, só gravei 1%. Isso quer dizer que se eu ler a Bíblia inteira, e a Bíblia tem 66 livros, eu vou ter na minha mente 66% da Bíblia. Olha como a coisa muda quando você muda a ótica, a forma de ver as coisas. Se você olhar para só um livro, você vai desmotivar você mesmo. Você não dá. Um livro inteiro, gravei só 1%, vou parar de ler. Mas se você olhar para a Bíblia inteira, você vai dizer: não, mas peraí, se eu ler a Bíblia inteira, eu vou gravar 66%, mais da metade da Bíblia vai estar aqui. E é aí que Satanás trabalha. Para que ler Bíblia? Você não entende nada mesmo. Para que ler Bíblia? Você não compreende nada mesmo, você não consegue associar as coisas. Para que ler Bíblia? Para quê? Vai na escola dominical que está dando. É claro que a escola vai te ensinar, mas Deus cobra de cada um de nós o conhecimento das Escrituras. Leia, insista em ler, insista em buscar, insista em te aprimorar. Não desista, não pare, porque vai chegar um momento em que as portas vão começar a se abrir. Eu digo portas espirituais. O Senhor vai começar a iluminar a tua mente. Só compreendemos as Escrituras pela iluminação do Espírito Santo de Deus. Nenhum ser humano compreenderia, sabe? Quando eu não era crente, quando você não era crente, nós lia a Bíblia, fechava ela e dizia: os crentes são tudo doido mesmo. Porque o homem sem Deus não compreende as coisas espirituais.
Mas quando aceitamos a Jesus, a gente começou a ler a Bíblia de uma forma diferente. Por quê? Porque o dono da Bíblia começou a habitar dentro de nós. Aleluia. Sabe? E é Deus que diz: peça a sabedoria que eu vou te dar. Sabedoria. E Ele dá mesmo, sem dúvida que dá. Tá? A conclusão da nossa mensagem. Eu não poderia, gente, eu passei um pouquinho das aulas porque eu queria terminar esse estudo. Eu não poderia terminar essa conclusão senão no último versículo que nós lemos da carta aos Efésios, capítulo 6, verso 18 agora, que é o último versículo que nós lemos, tá? Ó, conclusão. Paulo conclui esse estudo exortando a igreja a que não pare de orar e buscar a Deus e a sua presença. Paulo termina esse estudo falando da insistência que precisamos ter na oração, porque estamos tratando de um mundo espiritual, não é um mundo físico, não são simples letras gravadas no livro, é o mundo espiritual de Deus que nós estamos tratando, que nós estamos buscando, mergulhando nesse negócio. E Paulo exorta a igreja no verso 18, dizendo: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito Santo, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos na face da terra. Vamos estar em pé nesse instante? Aleluia, glórias a Deus. Capítulo 6, verso 18. Encerramos esse estudo, né? Onde Paulo nos exorta a nos vestirmos. Não esqueça, é um ato seu. As armaduras estão à sua disposição, sabe? Te revista da verdade, da justiça de Deus. Te revista com os sapatos da preparação do Evangelho da paz. Te revista, sabe? Com o escudo da fé. Te revista com a espada do Espírito de Deus, que é a palavra poderosa de Deus. Mas não esqueça, sabe, do pano de fundo desse estudo, que é relacionamento e comportamento. Vamos orar nesse instante? Se alguém precisa de uma oração, gente, essa oração não está só associada ao que foi pregado, porque senão até eu tinha que descer ali, um anjo tinha que descer para orar por nós, porque quem de nós não precisa, gente, desse tipo de ensinamento, não é? Mas se alguém está com uma necessidade, venha cá na frente, nós vamos orar. Se alguém está com um problema, com uma angústia, com uma dificuldade, venha cá na frente, nós vamos orar. A igreja vai orar. Se um justo, a sua oração pode muito ter seus efeitos, quanto mais vários justos orando, né? Glórias a Deus. Sim. Glórias a Deus. O servo do Senhor vai estar ungido. Tem mais alguém que quer a unção? Com óleo? O irmão também quer. Tá? Então o servo do Senhor vai estar ungindo a sua vida. E nós vamos orar. Deus faz milagres. Deus entra na nossa vida. E nós devemos entrar na vida dele. Sabe? E cremos, porque Deus faz coisas extraordinárias. Feche os teus olhos. Paizinho Celestial, a tua palavra, Senhor, foi ensinada. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, quero te louvar, te engrandecer, te bendizer, porque a tua palavra é viva, é eficaz, é poderosa, e ela não volta para ti vazia, Senhor. Pai, em nome de Jesus, vem cumprir a graça da tua palavra sobre cada um que está aqui, pedindo a ti socorro, pedindo a ti ajuda. Teu servo está ungindo a tua ovelhinha, Senhor. Em nome de Jesus, repreendemos toda dor, toda enfermidade, toda doença, ordenamos que saia agora toda enfermidade no nome de Jesus. Paizinho, em nome de Jesus, entra, Senhor, nesta luta, entra nessa angústia, entra nessa tristeza, entra nesse problema, nessa adversidade. Abre, Senhor, a porta da tua dispensa e começa a derramar agora, Senhor, segundo a necessidade de cada ovelhinha. Em nome de Jesus, receba o milagre de Deus, receba a
vida, em nome de Jesus. Espírito Santo, entra agora em todas essas necessidades e vai soprando a tua brisa, vai soprando a tua presença e derramando sobre as tuas ovelhas, Senhor, a tua bênção, a tua cura, a tua libertação, a tua vitória, no nome de Jesus. Receba a bênção de Deus agora, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Por favor, volta ao seu banco e sente só um minutinho, por favor. O irmão Valdelírio vai estar trazendo para nós uma nota de extrema importância. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. A gente só vai dar uma notinha aqui rapidinho. Dia 5 vai ser no sábado, e é o culto então de Santa Ceia. E a gente pediu para os irmãos, para as irmãs, que a gente vai fazer uma cantina para a escola bíblica dominical. E os irmãos aí ficaram de trazer torta salgada e empadão. Então, um pouco vai trazer no sábado e um pouco vai trazer no domingo. Só que daí tem que me procurar para ver quem vai trazer no sábado e quem vai trazer no domingo, para não trazer todos no sábado, tá bom? Porque a cantina vai ser no sábado e também vai ser no domingo, tá certo? Então, eu deixo essa nota com os irmãos, com as irmãs que vão nos ajudar, e você também que quiser nos ajudar, tem toda a liberdade. E a gente agradece nesta noite a oportunidade. Deus abençoe a cada um. Já foi orado, já foi pedido aqui a bênção de Deus. Nós só vamos agradecer ao nosso Deus. Só que os irmãos passassem por aqui e pegassem eu esqueci de passar para o celeiro do amor. O celeiro do amor, o dia da Santa Ceia. Está ali então o bilhetezinho ali para você trazer 1 quilo para o celeiro do amor. Então passa ali na porta, no final, e pegue ali um papel daquele para você trazer também no culto de ceia. Levante a mão para o céu comigo, e eu digo assim nesta noite: que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, e todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.